Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que hoje quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 9, versículo do 14 ao 17. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será retirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo num pano novo em roupa velha, porque o remendo puxa as roupas e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que alegria poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus. A palavra que nos traz sabedoria, esperança, que nos fortalece e nos enche de amor, nos enche de fé por tudo aquilo que Jesus nos ensinou, que Jesus deixou para mim e para você. Aqui, meus irmãos, os discípulos de João, os fariseus, eles estão assim perturbados. Por que eles praticavam jejum e os discípulos que andavam com Jesus, o então mestre Jesus, porque eles não conheciam direito, né? Não praticavam o jejum. Meus irmãos, mais uma vez Jesus ensina esses homens de coração duro, coração fechado, não entendendo a verdadeira presença de Jesus naquele momento ali. Assim como foi Marta e Maria, que Jesus estava na casa de Marta e Marta preocupada com os afazeres da casa e deixando o melhor de lado, que era Jesus Cristo. Assim, nós também, meus irmãos, temos a oportunidade de adorar Jesus Cristo em espírito e verdade, de amá-lo, de servi-lo, de ter misericórdia, e não temos, meus irmãos, e não aproveitamos, assim como estavam os discípulos de Jesus no momento, aproveitando com ele aquele momento, assim como diz a palavra, chegará o dia que o Filho do Homem será tirado do meio deles, então ele estava aproveitando. Assim nós devemos aproveitar, meus irmãos, a sua vida, a minha vida, aproveitar para adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, assim como ele falou na palavra de ontem. Preste atenção e veja o que quer dizer misericórdia. O que eu quero é misericórdia e não sacrifício. Momento de misericórdia, meus irmãos, momento de a gente viver a misericórdia e de dar misericórdia aos nossos irmãos, se compader de misericórdia com os nossos irmãos. Nós vivemos num mundo de muita preocupação com os afazeres, com as coisas deste mundo, e deixamos as coisas de Deus, deixamos de adorar a Deus por conta dessas coisas do mundo, seja elas lícitas ou ilícitas, todas elas que desviam o nosso pensamento, tudo que desvia o nosso caminho, que é Jesus Cristo, que nos deixa de servir, que nos deixa de adorar Ele. É isso, meus irmãos. Preocupações com jejum, preocupação com, eu tenho que ficar uma semana sem comer isso, sem fazer aquilo. Mas o principal que é o coração, o principal que é aproveitar essa vida que nós temos para obedecer a palavra de Deus, para meditar a palavra de Deus, assim adorar Jesus Cristo em espírito e verdade,
com a sua obediência a Deus e praticar a misericórdia, que tanto Jesus nos ensinou e que tanto Jesus nos pede. Usai da sua misericórdia com os seus irmãos. Praticar da sua misericórdia com os seus irmãos. É isso que Jesus pediu, é isso que Jesus ensinou, é isso que Jesus deixou de exemplo para mim e para você, meus irmãos. Vamos aproveitar. A nossa vida é única, não terá outra, não tem reencarnação, não tem isso. Essa vida aqui é única para mostrarmos e servirmos a Deus, para depois, em Cristo Jesus, com a sua graça, não pelas obras, mas pela graça de Jesus Cristo, sermos ressuscitados em Cristo Jesus. Mas primeiro, meus irmãos, devemos servir a Deus, devemos adorar a Deus. E mais do que isso, e fazer com que isso reflita nos nossos irmãos, usando da nossa misericórdia com eles. Assim como Jesus usou da misericórdia dele com nós. O exemplo que Jesus nos deu, o ensinamento que Jesus nos deu, é o que nós devemos praticar. E o momento é agora, meus irmãos. O momento é agora. Não há outro. Jesus está chegando, Jesus está às portas para nos buscar, para buscar a sua igreja. Reconhece hoje Jesus como seu único verdadeiro Salvador. Adore Ele em espírito e verdade, servindo, adorando, praticando a palavra de Deus, usando de sua misericórdia com seus irmãos ao seu lado. É isso, meus irmãos. Chegou a hora de arregaçarmos a manga e partirmos para a batalha. Assim como Cristo morreu por nós, nós morreremos para este mundo, para viver em Cristo. Somos chamados para isso, meu irmão. Vamos dizer o sim para Jesus, sem medo, meus irmãos. Essa é a palavra. Confia, tenha fé. Ele ressuscitou e quer nos ressuscitar todos para a vida eterna. Vamos dar o nosso sim e reconhecer Ele como nosso único e verdadeiro Salvador. Glória a Deus nas alturas. E que através dessa palavra Ele abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vida, a sua família, e nos livre de todo mal,